Eita, Jesus, mas Deus é bom, porque a palavra do Senhor é para todos, não é? E a nossa amada irmã também nesta noite vai receber do Senhor, assim como Deus já tem falado muito ao meu coração, e a igreja também vai receber, amém? Meus amados irmãos, eu fui convidada para trazer a palavra nesta noite e fui orar a Deus para Deus falar no meu coração. E Deus me deu uma palavra e muito me alegrou, porque eu fiquei meditando sobre as nossas vidas. E como os irmãos sabem, domingo foi o nosso aniversário de 22 anos. E aí eu comecei a ver muitas fotos, juntamente com o pastor em casa, ver o rostinho de vocês, ver o crescimento de vocês, alguns em estatura, outros o crescimento espiritual. E Deus falou muito ao meu coração essa palavra que eu vou trazer nesta noite. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 5. Verso 22 ao 24. O livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 22. A igreja encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque o Senhor tomou para si. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, ó Deus, para falarmos, ó Deus, da tua palavra. Eu intercedo neste momento, ó Deus, por esta igreja, cada irmão, cada irmã que entrou nesta noite, que o Senhor, Pai, possa abrir, ó Deus, o entendimento para compreender a tua palavra. E quanto a mim, ó Deus, nesta noite, me dê sabedoria, ó Deus, para falar a tua igreja, o que o Senhor já falou ao meu coração. Nos ajuda e permanece conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. No início do culto, o presbítero Neto, ele falou a respeito de nós nos revestirmos da palavra do Senhor. E nós precisamos fazer isso porque é ordenança de Deus. E nesta noite eu queria falar com vocês, o tema dessa ministração é andando com Deus nos dias atuais. E, meus irmãos, o que nós podemos dizer nesse tempo tão difícil? Nós estamos vivendo, a igreja do Senhor está passando por uma fase difícil. E eu queria dizer a vocês assim que vai melhorar, mas infelizmente não vai. A tendência é piorar para que se cumpra o que o Senhor falou, que nos últimos dias vai acontecer coisas terríveis. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos e atentas para aquilo que o Senhor tem falado conosco. E o testemunho das nossas vidas é algo que pode ser visto aí fora. E falar a respeito de uma pessoa, pelo fato de você ver alguém passando aí na rua e você dizer, ali vai alguém que tem muito dinheiro, ali vai alguém que é muito bonito, que tem presença. É muito fácil. E para a pessoa vai se sentir elogiado como um ator, uma atriz que por onde passa, as pessoas vê, cumprimenta, e isso alegra o coração dessa pessoa. Mas, meus irmãos, não existe testemunho mais elevado que possa ser dado a uma pessoa neste mundo do que ali vai um homem ou uma mulher de Deus.
Você vai passando na rua e é para as pessoas olharem para nós e dizerem: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. E não existe algo mais gratificante na terra. Não existe bens, não existe riquezas, não existe mansões. Nada se compara a você ouvir: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E é assim que Deus quer que a igreja do Senhor receba dele esse testemunho maravilhoso da parte do Senhor. Nesses versos, né, você falar de um homem que está na genealogia de Adão. A genealogia é algo que, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, a gente às vezes pula. Ai, dá preguiça de ler esses nomes, eu não entendo que geração. Mas esse homem, Enoque, ele se encontra aqui. Ele foi mencionado apenas de forma breve na palavra do Senhor. Mas é um homem que deixou um legado. E esse legado está escrito aqui. Qual o legado que Enoque deixou? Enoque andou com Deus. E se nós observarmos, meus amados irmãos, eu comecei a ler esse capítulo 5 e algo me chamou a atenção. Você deixa sua Bíblia aberta aí nesse capítulo 5. Olha só. Esse capítulo 5 vai falar de muitos personagens. Vários personagens. Aí é interessante que vai dizer que eles nasceram, tiveram filhos, filhas e morreram. Todos esses nasceram, tiveram filhos e filhas e morreram. Ele vai falar de Adão, ele vai falar de Enos, ele vai falar de Cainã, de Malalel, ele vai falar de Cainã, ele vai falar de Jared, que é o pai de Enoque. Mas quando ele chega aqui no verso 21, verso 22, olha que interessante. O relato vai dizer que andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Observaram que ele não disse que ele morreu? Ele não morreu. Por que ele não morreu? O verso 24 vai dizer: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Todos viveram, nasceram, tiveram filhos e filhas e morreram. Enoque não. Enoque foi um homem tão santo, tão temente a Deus. E olhe que no tempo de Enoque não tinha a Bíblia, não tinha o Pentateuco, não tinha nada, tinha só o relato. Porque nós sabemos que era passado via oral de um para outro. E com certeza, Enoque teve fé no seu coração. E Enoque viveu com Deus. Enoque andou com Deus. E Deus o arrebatara. Deus tomou Enoque para si. Enoque já não era para viver mais naquela época, no mundo. O Senhor tomou Enoque para si. Por quê? Porque Enoque andou com Deus. E é interessante, meus amados irmãos, que fala aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, e vai falar também lá na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte. Ele vai dizer assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Deus arrebatou Enoque para si. E antes da sua transladação, ele obteve o testemunho, que testemunho maravilhoso, de ter agradado ao Senhor.
E esse é o testemunho de Enoque que está registrado aqui no livro de Hebreus. E esse também deve ser o nosso testemunho. Já pensou você andar aí na cidade e as pessoas olharem para você e dizer: ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem ou uma mulher que anda com o Senhor. Que a sua vida transmite o Senhor. Era isso que acontecia na vida de Enoque. Enoque transmitia Deus. Lá no livro de Judas, no verso 14, Judas só tem um capítulo, ele vai dizer assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vê o Senhor entre as suas santas miríades. Então, Enoque, ele foi da sétima geração depois de Adão. Meus amados irmãos, Enoque foi conhecido como um homem que tinha comunhão com Deus. Um homem que tinha profunda vida de oração. E também um homem que tinha um relacionamento profundo com o Senhor. Porque não tem como estar próximo do Senhor e você não ter uma vida de oração, você não ter comunhão com o Senhor e você não ter relacionamento com Deus. Não existe. É necessário que tenhamos comunhão com Deus, uma vida profunda de oração e um relacionamento profundo com o Senhor. Ele foi conhecido por ser um homem que andou com Deus. E no hebraico, essa palavra andar com Deus significa que andou lado a lado. Olha que privilégio. Enoque andou lado a lado com o Senhor. Louvado seja o nome de Deus por isso. Mas não foi só Enoque que andou lado a lado com o Senhor. Noé também andou com o Senhor. A Bíblia vai dizer que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E Noé andava com Deus numa geração perversa, numa geração má. Vocês conhecem a história, né? Onde Deus fala com Noé para ele preparar a arca, porque aquele povo estava corrompido pelo pecado. Mas mesmo assim, nessa geração, Noé andou com Deus. Então, igreja do Senhor, é possível nos dias de hoje nós andarmos com Deus. Nós termos a mesma intimidade com o Senhor nessa geração. De nós vermos nesse tempo jovens andando com o Senhor. Dentro das universidades, jovens e adolescentes nas escolas andando com o Senhor. É possível, porque Enoque andou, Noé andou com Deus. Existe até uma musiquinha que eu lembro quando as minhas filhas eram pequenas, que nós ouvíamos, que dizia de Noé, que Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. E nós cantávamos essa musiquinha em casa. E eu, pensando nessa palavra, lembrei dessa música. E por que hoje nós não podemos ser assim? Deus quer encontrar em você. Deus quer encontrar em mim esse homem, essa mulher que ande com o Senhor, que transmita a palavra do Senhor. Abraão também. Abraão, lá em Gênesis 17:1, foi até a ministração do pastor aqui no dia do aniversário das Vozes de Sião, onde ele pregou sobre Abraão e que Deus diz para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus disse para Abraão. E Deus andou com Abraão. Abraão foi conhecido como o amigo de Deus. Olha que privilégio. Amigo de Deus. Abraão foi esse exemplo para nós. Daniel. Os irmãos conhecem a história de Daniel. Daniel também andou com Deus. E Daniel teve intimidade com ele. Os irmãos sabem que Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel buscava o Senhor. E interessante, meus amados irmãos, que o testemunho que Deus dá de Daniel, sabe qual é o testemunho? Quando Daniel está orando, lá no livro de Daniel, capítulo 9, o anjo aparece para Daniel e diz assim:
Daniel, homem muito amado. Eita, que privilégio, meus irmãos. Você ouvir esse testemunho do próprio Deus falando. E por que Deus não pode dizer para nós? Heraldo, homem muito amado. Irmã Fátima, mulher muito amada. Brinho, homem muito amado, homem de Deus. Tantos outros que estão aqui nesta noite. Que nós possamos, meus amados irmãos, querer andar com Deus. Querer estar próximo de Deus. E não adianta nós colocarmos desculpas. Não, Deus não quer desculpas. Deus quer um coração quebrantado. Deus quer um coração contrito na presença desse Deus Todo-Poderoso. Irmão, José do Egito. José do Egito foi um jovem que recebeu revelação do Senhor, mesmo sem nem entender o que ia acontecer com ele. E ele andou com Deus, e Deus era com José em todos os momentos de sua vida. Os irmãos lembram que primeiro ele foi lançado no poço pelos seus irmãos, da sua própria casa. Depois ele foi vendido. E aí ele vai para o Egito, e quando ele chega lá, ele vai para a casa de Faraó, e ele coloca os pés naquela casa e prospera. Por quê? Porque Deus era com José. Ele prosperou, e quando ele prosperou naquele lugar, o Potifar observou que algo estava acontecendo, e deu ordens para que ele fosse abaixo dele. E quando ele está ali naquela casa, aí o que é que acontece? A mulher se apaixona por José e vai tentar José. Mas Deus era na vida de José. E José era íntimo com o Senhor. E o que é que José faz? José vai dizer, quando aquela mulher tenta aquele homem, ele vai dizer: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Ele tinha intimidade com Deus e ele não queria pecar. E aí o que é que acontece? A mulher lá inventa uma mentira, diz que foi José que tentou ela e segura a capa. E o que é que esses homens faz? Coloca José na prisão. José vai para a prisão inocente. E quando ele chega lá, Deus é com José, e Deus está com José na prisão. E na prisão ele começa a ser usado pelo Senhor. Por quê? Porque Deus era com José. José temia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em nenhum momento ele pecou contra Deus. Em nenhum momento. Louvado seja o nome dele por isso. E é interessante, irmãos, que nós observarmos que quando uma pessoa anda com o Senhor, quando uma pessoa tem intimidade com o Senhor, ele faz como José. Ele entende a situação em que está passando. E quando José vai estar ali na frente daqueles irmãos, José diz: Deus me enviou diante de vós. E eu louvo a Deus porque José não guardou mágoa no coração, porque José tinha intimidade com o Senhor. E ele poderia naquele momento dizer muitas coisas aos seus irmãos, guardar mágoa no coração. Mas uma pessoa que anda com Deus não guarda mágoa no coração e entende que o que acontece na sua vida acontece porque o Senhor permite. Louvado seja Deus. E José vai e diz o seguinte: Deus me enviou diante de vós. Louvado seja Deus. Irmãos, Moisés também andou com o Senhor. Josué, Paulo, entre tantos da palavra do Senhor, pessoas que andaram ligados com o Senhor e tiveram seu testemunho, que está escrito aqui na palavra do Senhor. E por que que eu e você não podemos ter um testemunho assim também? Só o que acontece hoje, nos nossos dias, nós temos ouvido muitos testemunhos que machucam o nosso coração. De ver pessoas que se diz pessoas de Deus fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Mas Deus quer que nós, como igreja do Senhor, sejamos testemunhas vivas lá fora.
desse Deus que anda conosco. E o que é andar com Deus? Nós já ouvimos que Enoque andou com Deus, mas o que é andar com Deus? E eu queria dizer para você nesta noite, o que é andar com Deus? Andar com Deus é mais do que uma simples prática religiosa. Andar com Deus é ter um relacionamento íntimo com Deus. Não apenas momentos. Momentos que nós tenhamos no nosso dia a dia, isso não quer dizer que é andar com o Senhor. É intimidade com Ele. Não apenas em coisas pontuais que fazemos como ao vir ao culto, apenas no domingo à noite, fazer uma breve oração antes de dormir. Não, eu vou ler um salmo, porque eu preciso ler a palavra do Senhor. Não, isso não é andar com Deus. Vai além disso. Andar nos seus caminhos de tal forma que Ele tenha prazer e alegria em nós. E dizer, homem muito amado, mulher muito amada, eu me alegro em ti. Eu tenho prazer na tua vida. Andar com o Senhor vai além disso. O que tem acontecido nos dias atuais é que nós temos visto pessoas que têm deixado a religiosidade entrar no seu coração. Tem dito, não, eu sou crente, eu sou do Senhor, mas no dia a dia não vive a prática cristã. E você sabe que isso é verdade. Você conhece pessoas assim. Mas o que eu quero nesta noite, e que o Senhor quer também, é que nós que aqui estamos ouvindo essa palavra, sejamos diferentes. Sejamos como Enoque, que andou com o Senhor lado a lado. E ele foi tão santo, que o Senhor levou para si. Ele não passou pela morte, ele foi arrebatado. Louvado seja o nome do Senhor. O que é andar com Deus? Andar com Deus é fazer a sua vontade, seguir a sua direção. O Salmo 40, verso 8, vai dizer assim. O salmista disse, agrada-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então, andar com o Senhor é fazer a vontade. Mas qual vontade? Qual a vontade do Senhor? A vontade do Senhor está escrita aqui na palavra dEle. Se nós meditarmos na palavra do Senhor, se nós guardarmos ela no nosso coração, nós saberemos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Aquele que anda com Deus cultiva uma santa dependência em todos os momentos da sua vida. Não é só em alguns momentos, mas em todos os momentos. Não importa se é algo pequeno ou grande que você vai fazer. Não importa se é ir ali no centro da cidade comprar algo. Não importa se você vai fazer uma feira no supermercado. Não importa, você tem que buscar a direção de Deus. E ele busca, a pessoa que anda com o Senhor, busca a direção de Deus em tudo o que faz. Meus amados irmãos, nós não podemos fazer algo nas nossas vidas aleatoriamente. Não, eu amanheci hoje e eu quero fazer algo, eu vou fazer. Não. Nós temos que buscar o Senhor, porque aquele que tem intimidade com o Senhor, ele ora. Porque o nosso Deus é o Deus que diz, vá por aqui, faça isso, não fale isso. Não se junte com essa pessoa, se aproxime dessa pessoa. O nosso Deus é o Deus que direciona a nossa vida. O ímpio é que anda assim. O ímpio, ele vai pelo exemplo dos outros. O ímpio faz isso, mas nós não. O povo de Deus, aquele que tem intimidade, busca o Senhor. E nós devemos andar na sua direção, fazer a sua vontade. E também, meus amados irmãos, quem anda com Deus é livre para fazer coisas e ir a um lugar. Você tem essa liberdade porque você vai buscar a Deus e Deus vai lhe orientar. Nós somos guiados pelo Senhor. Nós observamos que esses homens de Deus, assim como eu já falei, Daniel, de José, eles buscavam a Deus, eles oravam para ter a direção do Senhor. Nós não podemos sair assim, de qualquer forma.
devemos buscar o nosso Deus. Veja bem, Josué dá uma instrução para o povo. E Josué vai dizer: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, seu servo. O servo do Senhor vos ordenou. Não ameis, que ameis o Senhor vosso Deus. Andei em todos os seus caminhos. Guardareis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Como é que nós vamos fazer isso, meus amados irmãos? Buscando ao Senhor. Eu creio que Enoque era um homem de fé. Ele era um homem de fé e ele estava na galeria dos heróis da fé. Ele tinha intimidade com Deus, ele buscava a Deus, e o testemunho dele está registrado aqui. E tem mais, meus amados irmãos, andar com Deus também é nunca estar sozinho e desamparado. Você que anda com Deus, jamais você vai estar só e você vai estar desamparado, porque Deus está lado a lado com você, guiando os seus passos, conduzindo os seus caminhos nessa vida tão perversa e má e cruel, nesses dias atuais que nós estamos vivendo. Olhe só, as palavras que são lidas de Davi. Olha o que Davi disse no Salmo 37, 25. Davi diz: fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Louvado seja Deus. Por quê, meus amados irmãos? Porque você não está só. O Senhor está com você. E nós temos o selo da promessa. Qual é o selo da promessa que o Senhor nos deu? O Espírito Santo de Deus. E Ele nos guia. E se você e eu temos intimidade com esse Deus, o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos guiando. E Deus vai falando conosco e dizendo: filha minha, filho meu, você não está só. Eu estou com você em todos os momentos da sua vida. Embora tem dia que nós amanhecemos e dizemos assim: Senhor, a luta está tão grande. Hoje eu estou só a misericórdia de Deus. Você já ouviu essa frase? Hoje eu estou só a graça. Mas é a graça mesmo do Senhor que nos basta. Mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite: você não está só. Eu estou com você. Meus amados, veja a segurança que Deus deu a Josué antes dele entrar à terra prometida. Deus guiou o povo no deserto, Deus conduziu, Deus mandou maná, Deus não desamparou. Quando eles estavam com frio à noite, Deus mandava o fogo. Quando era de dia, Deus mandava a nuvem. E quando eles vão entrar, Josué vai entrar na terra prometida. Olha a palavra que o Senhor disse a ele. E olha o que ele está dizendo para nós nesta noite. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra não foi só para Josué, essa palavra é para mim e para você. Então, meus amados irmãos, andar com Deus é andar com Ele, é mais do que uma simples prática religiosa. Não é só vir no culto no domingo, é você ter sua vida de oração em casa, é você ser guiado por Ele, é você estar na dispensação do Espírito Santo, porque você não sabe o que é que vai acontecer no seu dia a dia. E se chega alguém dizendo assim: irmã, vamos ali repreender Satanás que está numa pessoa, haverá tempo de você se preparar? De forma nenhuma. Nós precisamos estar preparados como soldado que está numa guerra. O irmão Neto falou isso nesta noite. E nós somos soldados de Cristo. Então nós precisamos tirarmos essa religiosidade do nosso coração. Andar com Deus é fazer a sua vontade e seguir a sua direção.
E andar com Deus é nunca estar sozinho e nem desamparado, porque o Senhor cuida de nós. Meus amados irmãos, é um privilégio muito grande servir esse Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é esse Deus morto que pregam aí fora. Sabe? Um Deus que o Salmo 115 vai dizer que tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem mão e não apalpa. Não, o nosso Deus é vivo. O nosso Deus não está mais numa cruz, pregado no madeiro. O nosso Deus ressuscitou. Ele está comigo e com você. Então, por que não andarmos com esse Deus lado a lado? Por que não ter comunhão com esse Deus? Meus amados irmãos, e nesta noite, eu pensando nessa palavra, eu pensando em Enoque, eu pensando em Daniel, eu pensando em José do Egito, que andou com o Senhor e o Senhor era com eles. Eu trouxe algumas diretrizes para nós andarmos com o Senhor. Eu até copiei aqui para mim não esquecer. E a primeira diretriz: não permita o pecado na sua vida. Não permita. Sei que somos pecadores e você sabe disso. Nascemos no pecado. Mas nós não podemos viver no pecado. Então não permita nenhum pecado. O menor pecado que o cristão comete é como um espinho fincado debaixo do nosso pé. Eu tenho alguns cactos na minha casa, e eu gosto de planta, e eu sei que tem pessoas aqui que gostam de plantas também. E aí eu furei o meu dedo num cacto. Foi uma furadinha aqui. Meus amados irmãos, esse espinho me machucou tanto, me feriu tanto, que eu peguei uma agulha e eu comecei a mexer no espinho até eu arrancar. Quando eu arranquei esse espinho, ele aliviou a dor que eu estava sentindo. Da mesma forma é o pecado. Não permita que o pecado fique feito um espinho furando o seu pé ou o seu dedo. Arranque ele de você. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus e arranque o pecado de você. E ele vai lhe ajudar. Então não permita o pecado na sua vida. Segundo conselho: limpe seu coração de todas as coisas terrenas que você está vendo. Não permita que o conforto deste mundo se misture com os desejos espirituais que há no seu coração. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos buscando o Senhor e você diz: ah, Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade. Ah, Senhor, isso não mais me pertence. E você fala. Você falou, colocou dentro do Senhor. Quando você sai, começa a aparecer uns banquetes na sua vida. E você começa a ficar balançado. Então, vigie, tenha cuidado. Não deixe que as coisas do mundo se misturem com os desejos espirituais que o Senhor já colocou no nosso coração. Não perca tempo com as coisas desse mundo. Busque o Senhor. Busque o Senhor em oração. Busque o Senhor na palavra. Medite dia e noite. Dia e noite é o tempo todo. Buscando. Você, dona de casa, está dentro da sua casa, lavando, passando, cozinhando, enquanto o marido sai para trabalhar. Fique em oração. Busque Deus. Peça livramento para o seu esposo que está na labuta, onde Satanás colocando banquetes diante dele. Ore, seja uma mulher de oração. Lembro-me quando meu esposo trabalhava, ele era professor do Senac. Muitas vezes eu estava em casa e Deus me levantava para orar por ele. Para pedir que Deus revestisse ele naquele lugar. E eu orava, e orava, orava, orava. E depois eu fiquei sabendo que muitas das minhas orações, Deus estava livrando ele da mulher adúltera.
Deus livrando, o Satanás armando um laço para ele cair, e Deus me levantando em oração, e eu orando e Deus livrando. Irmãos, não existe coisa mais linda na face da terra de que você está na direção de Deus. E você vai começar a orar e Deus vai trazendo uma pessoa na sua mente. E você começa a orar e você não está entendendo nada. E depois você escuta o testemunho. Naquele dia aconteceu isso e isso. E você diz, obrigado, Senhor. Porque o Senhor ouviu a minha oração. O irmão nem sabia que eu estava orando. Mas o Senhor sabia. Então limpe o seu coração dessas coisas. Não fique dividido. Aquele que anda com Deus tem convicção. Quem anda com o Senhor tem convicção. Ele não fica, mas é Senhor. Não, eu acho que não é. Tenha convicção da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela não falha. Ela é fiel. Não importa o que aconteça. Se você já resolveu seguir o Senhor, andar com Deus, tenha convicção na sua vida que Deus é com você. Seja dedicado em suas orações, em suas meditações. Seja dedicado na participação da igreja. Venha para esta casa, busque o Senhor. O que você for fazer para o Senhor, faça com amor, faça com dedicação, embora que o pastor não esteja vendo, embora que o presbítero não veja, embora que a irmã não veja. É para limpar esse púlpito. Ai, Senhor, como eu vou limpar para ti? Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. E hoje à tarde eu estava fazendo uma visita e a irmã dizendo assim, e me chamou a atenção o que ela falou. Ela disse, olha, irmã, e olha, pastor, quando eu vou dar meu dízimo ao Senhor, eu procuro a nota mais limpinha. Porque tem umas notas, né, de dinheiro que é bem amassada, suja. E ela diz assim, eu procuro a melhor nota, porque é para o meu Deus. E eu disse, que coisa linda, irmã. Porque no coração dela, ela queria dar o melhor. A nota suja não, Senhor. A nota limpa. Então, quando você for fazer algo para o Senhor, faça com dedicação. Porque Deus está vendo. E é o Senhor quem te recompensa. É o Senhor quem me recompensa. O religioso é que faz para o outro ver. Lembra do publicano e o fariseu na praça? Orando, batendo no peito e dizendo, oh Deus, como eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. E o outro, oh Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador. Deus vê todas as coisas, meus amados irmãos. Mas cuidado para não confundir os seus deveres espirituais com a verdadeira comunhão com Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós nos acostumamos tanto com o fazer, que nós esquecemos de ter essa intimidade com o Senhor. E nós devemos ter esse cuidado, porque quando a gente vai passando muitos anos na obra do Senhor, e a gente até, para quem dirige culto, né, você pega uma liturgia e você diz, é a oração inicial, é a leitura devocional, é o momento de oração, a pregação, você se acostuma. E Deus não quer que a gente se acostume com isso. Deus quer que nós buscamos o Senhor. O que você vem fazer aqui na frente como se fosse a primeira vez. Faz 22 anos que o pastor prega. Mas tem dia quando sai de casa ele faz, pega na minha mão, olha como eu estou suado. Eu estou nervoso. Porque eu vou falar do meu Deus. E eu acho lindo. Porque nós não podemos se acostumar. Nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo, como se fosse... As pessoas dizem assim, ai, como é bom o tempo que eu me converti, o primeiro amor. E por que esse primeiro amor vai passar? Eu conheço pessoas que no início da sua fé eram tão fervorosas. Pessoas que diziam, ai, eu quero estar na presença do Senhor. O tempo vai passando e as pessoas vão se acostumando. Não, meus amados irmãos. O Senhor vê o nosso coração. E Deus quer que nós tenhamos
essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. E outro conselho que eu deixo para você nesta noite: seja espiritualmente sensível. Sabe, irmãos, lute para manter essa sensibilidade espiritual. Muitas vezes nós estamos muito na carne, sabe? A gente vê o Senhor agindo, aí você começa a criticar. E você começa a falar. Não fale não. Tenha sensibilidade. Tenha cuidado com o que você fala. Porque às vezes a gente vê a pessoa e diz: não, dali não pode sair nada. E sai. Porque não é a pessoa, mas é o Senhor quem usa. Então vamos ter sensibilidade. Vamos estar com os nossos ouvidos sensíveis. Para você estar aqui no culto de oração, orando a Deus. E Deus falar com você e dizer: vá até irmão tal e diga isso, isso e isso. Nós precisamos ser uma igreja assim, irmãos. Deus quer nos usar. Mas como Deus vai nos usar se nós estamos muitas vezes alheio, cansado, sabe? Não temos buscado o Senhor como deveríamos. Então vamos ter sensibilidade espiritual. O outro conselho é que você valorize seu tempo a sós com Deus. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo, o tempo do celular. As pessoas têm tempo demais para estar nas redes sociais, buscando olhar a vida de um, olhar a vida de outro, o que fulano faz, o que ciclano deixa de fazer. E passamos tempo. Aí quando é na hora de dormir, aí você vai fazer aquela oração, né, para não dormir. Não, Senhor, eu tenho que orar. E você faz aquela oração. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha momentos a sós com Ele. Lembre de Daniel. Daniel foi jogado numa fornalha ardente porque ele orava 3 vezes ao dia. E quando pediram para ele não fazer isso, ele disse: eu faço porque Deus é comigo, e orou. Nós precisamos ter momentos a sós com Deus. Lute para cultivar a verdadeira vida espiritual em seus momentos de devoção. Faça sua devocional, sabe? Busque aprender do Senhor cada dia. Medite. Se você não consegue, o Espírito Santo de Deus é o nosso professor. Ele nos ensina, Ele nos orienta. Faça isso, valorize. Quem realmente anda com Deus dá muito valor ao momento a sós com o Senhor. Valorize o momento. Não troca por nada. Sabe? Nós precisamos fazer isso. Então, meus amados irmãos, que nesta noite nós possamos ter esse desejo de dizer: Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero ser como Enoque. E quem sabe, né? Nós não vamos ser tão íntimos do Senhor que o Senhor vai dizer: olha, Cassiano, tu não é mais digno de estar nessa terra. Eu vou te arrebatar. Eu vou levar para o Senhor. Porque esse é o desejo nosso. Quem sabe isso não pode acontecer conosco? E o Senhor nos arrebatar. Eu fico pensando naquele povo, a família dele procurando Enoque. Cadê Enoque? Por onde ele anda? Ninguém viu. O Senhor o tomou para si. Louvado seja o nome do Senhor. Era muita intimidade, meus irmãos. E nós podemos ser como Enoque hoje. E a minha oração, o meu desejo é para que Deus encontre pessoas neste lugar que têm intimidade com o Senhor. Então vamos pedir a Deus nesta noite que nos conceda a graça de ter um relacionamento pessoal com Deus, colocarmos a oração em primeiro lugar, colocarmos o estudo da palavra de Deus em primeiro lugar, colocarmos a santificação em primeiro lugar, para que nós possamos viver na presença dEle em todos os momentos das nossas vidas, por onde andarmos. Que o Senhor possa estar lado a lado conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Vamos orar, pedir a Deus isso. Eu peço que você aí no seu lugar, juntamente comigo, vamos pedir a esse Deus que faça isso nos nossos corações. Oh, maravilhoso Deus.
Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom, ó Deus, sermos guiados pelo Senhor. Como é bom sentirmos o Teu Espírito Santo falando conosco. Como é bom ter essa presença gloriosa do Senhor. Ó Deus, eu intercedo por cada irmão que veio nesta noite. Eu intercedo por cada irmã, Pai, para que nesta noite, assim como nós ouvimos que Enoque andou contigo, assim como nós ouvimos que José andou contigo, que Daniel andou contigo, ó Deus, que nós possamos ter esse testemunho de que essa igreja aqui no Presidente Médici é uma igreja conhecida por andar com o Senhor, por ter intimidade com o Senhor, que as pessoas passem aí na rua e digam: esta é uma igreja do Senhor. Nessa igreja existem homens e mulheres e crianças e adolescentes do Senhor. Oh Deus, faz isso nas nossas vidas. Oh Deus, eu intercedo pela pessoa do pastor. Oh Deus, que ele ande com o Senhor lado a lado, que o Senhor o sustente, que o Senhor o guie, que o Senhor fale com ele, que o Senhor dê a direção. Oh Deus, eu intercedo pelos presbíteros. Oh Deus, toma esses homens que o Senhor escolheu para estar neste lugar, usa eles neste lugar, dá a direção, ó Deus, aos teus filhos, Pai, para conduzir esta casa. Deus, eu intercedo pelos diáconos. Ó Deus, toma esses homens diante de ti. Ó Deus, que tudo que eles forem fazer aqui, ó Deus, seja para o louvor da tua glória. Que eles façam para o Senhor. Que eles fiquem ali olhando os carros para o Senhor. Que ele feche essas portas desta casa de oração como se fosse, ó Deus, para ti. Ó Deus, tudo que eles forem fazer, Pai, Deus, faça para o louvor da tua glória. Deus, eu intercedo pelas esposas dos presbíteros, eu intercedo pelas esposas dos diáconos, ó Deus. Toma essas mulheres, levanta como mulheres de oração, levanta essas mulheres para estar guerreando, pois nós estamos vivendo numa guerra e precisamos de soldados valentes, de homens e mulheres corajosos, Pai. Deus, eu intercedo por essas mulheres, para que nos seus lares elas fiquem, ó Deus, em comunhão contigo, Senhor, porque nós precisamos de uma liderança que caminhe contigo, nós precisamos de uma liderança, Pai, que receba de ti a direção, porque nós não podemos fazer por nós mesmos, nós não podemos fazer porque fulano chega e diz: faça assim. Não, Senhor, nós temos que receber de ti a direção. Ó Deus, eu intercedo, ó Deus, pelos homens e mulheres desta casa, ó Deus, para que eles caminhem lado a lado contigo, para que eles se juntem a nós, ó Deus, para conduzir esta casa, Deus, conforme o Senhor deseja, não como muitos querem, Senhor, mas que esta casa seja conhecida como uma casa de oração. Nós não queremos ver movimento neste lugar, mas nós queremos ver a profecia vindo de ti. Nós queremos ver homens e mulheres usados por ti neste lugar, ó Deus. Tira toda a cegueira espiritual de nós, Pai, e nos levanta como guerreiros de Cristo, Senhor, para termos a tua direção. Deus, para que onde nós colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor possa ser conosco, Pai. Deus, arranca o pecado do nosso meio. Tira, Senhor, arranca pela raiz, Pai, para que nós possamos, ó Deus, fazer a tua vontade. A tua palavra diz que o Senhor não ouve a pecador, mas o Senhor ouve a pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E eu creio, ó Deus, que esta igreja está sendo lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, que derramou naquela cruz do Calvário por nossas vidas. Deus, eu te agradeço por essas vidas, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor trouxe o teu povo nesta noite. E eu tenho certeza que nós sairemos diferente deste lugar.
Porque, ó Deus, temos a certeza que não estamos só. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso porto seguro. Ó Deus, eu sei que tem irmãos aqui que estão passando por luta tremenda, Senhor. Mas eu sei que Tu és poderoso para livrá-lo, ó Deus, desse fardo tão pesado, dessas situações tão difíceis para os Teus filhos. Espírito Santo de Deus, trabalha nesta noite, Senhor, visitando os corações aqui presentes, Deus. Visita cada um dos Teus filhos, visita as Suas filhas, Pai amado. Tu sabes o que os Teus filhos têm passado. Tu conhece a luta, mas o Senhor é maior do que a luta. E o Senhor vai conduzir, ó Deus, o Teu povo na Tua direção. Muito obrigada, Espírito Santo, por esta noite. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e nos nossos corações. Permanece conosco, Paizinho Santo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. E eu convido o pastor Hamilton.